aí, eu sou a voz por trás do canal do Investidor Tubiaré. Sejam muito bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso, finalmente mostrando sobre os operacionais de fato. Até o final desse vídeo, vocês terão as definições do que são as linhas de amplitude. É todo o fundamento que estrutura o meu conjunto de operacionais e a minha visão sobre o mercado financeiro, mercado futuro. Então fique tranquilo que até o final desse vídeo vocês terão as definições e conseguirão, por conta própria, sentar na cadeira e conseguir coletar as estatísticas para vocês das definições que eu irei passar e, claro, de outros tipos de definições que vocês mesmos têm estruturados. Mas antes, quero ter uma conversa tão importante quanto o operacional em si. Então vamos lá. Deu para perceber que aqui no canal e nas redes sociais minhas, TikTok, Instagram, a pegada é um pouquinho diferente. Eu sempre tento passar para vocês uma clareza no que está sendo proposto. A ideia aqui não é te vender nenhum curso, nenhuma mentoria, nenhuma sala ao vivo. A ideia aqui é justamente mostrar para vocês como é viver do mercado financeiro. E é por esse motivo que eu posto todos os dias as minhas operações, tanto de ganho quanto de perda e 0 a 0. E ainda por cima eu destaco mês a mês todos os conjuntos de operações. Se você entrar hoje no meu Instagram, você vai ver lá o destaque desde que eu comecei esse projeto até então. Todos os meses catalogados e marcados. Isso porque eu quero dar uma transparência e clareza que sim, estamos no mercado de risco, mas também é possível vencer e ser ganhador, ganhar dinheiro de fato nesse mercado. Então sim, o objetivo de início quando as pessoas acessam o meu perfil é bater o olho e ver, opa, esse cara realmente ganha dinheiro com o mercado financeiro. A partir disso, quero mostrar para vocês a minha visão geral e o meu objetivo principal com esse canal. Eu quero aqui ter uma comunidade que seja de estudiosos do mercado financeiro. Observe que nós estamos no mercado de alto risco e para isso nós temos que ter pessoas capazes de analisar com frieza e manter um desempenho elevado nas operações. E para isso é preciso estudo e dedicação. Esse é o tipo de comunidade que eu quero criar aqui no canal. Pessoas que estudam, que se dedicam, para que a boleta não seja um resultado e sim uma consequência do que iremos atingir. Eu vejo que muita gente às vezes fica preso na boleta em si, nos valores altos que eu consigo obter, mas elas esquecem que se você olhar a primeira bolinha lá nos meus stories em destaque, vocês verão que eu estava operando com poucos contratos e fazendo a mesma coisa que eu faço hoje em dia com muitos contratos. Por quê? Porque é uma escada evolutiva. Eu mantenho a minha forma de operar, mas para ganhar mais dinheiro, suba a quantidade de contratos. Então é esse tipo de comunidade que eu quero deixar aqui. Se você hoje está esperando alguém que te apresente uma fórmula mágica, por favor, feche esse vídeo e vai procurar algum guru de internet que vá te vender esse sonho. Eu não quero te vender sonhos. Eu quero aqui mostrar para vocês que sim, estamos no mercado de alto risco, mas sim, também é possível ganhar dinheiro com ele se você se dedicar, estudar e seguir à risca o seu gerenciamento de risco. Eu sempre vou pautar que você tem que saber o porquê você está fazendo determinada entrada, entender a fundo as estatísticas envolvidas, os riscos envolvidos. Isso aqui não é um jogo. As estatísticas que temos hoje é de 90 a 97% das pessoas perdem dinheiro de maneira recorrente nesse mercado. Como você aí provavelmente não conhece mais de 100 pessoas que investem no mercado financeiro, então a probabilidade de você conhecer alguém que somente perde é muito maior de você conhecer alguém que realmente consiga ganhar dinheiro de fato nesse mercado. Ah, agora eu entendi! O que eu quero aqui é explorar e colocar o máximo de pessoas nesse lado. O lado de pessoas que conseguem ganhar dinheiro no mercado financeiro. Estar entre desses 1% de fato. E aqui eu quero deixar algumas coisas bastante claras. Esse mercado ele tem muitos benefícios. As pessoas acham que o dinheiro vem fácil, mas não é verdade. É mentira! O natural do ser humano é as coisas, os resultados virem com esforço e dedicação. E isso também funciona no mercado financeiro. Claro que saltam aos olhos a maneira muito abrupta que se consegue dinheiro num intervalo de tempo pequeno. Mas você tem que entender que são escada, degraus que você vai galgando aos poucos até chegar nesse nível de performance muito bem estruturada. Eu demorei anos para isso. Não tô falando que você demorará anos também. Cada um tem o seu ritmo, mas não será rápido. Então, se você tem essa afobação,
no mercado, não quero colocar um banho de água fria em vocês, mas vocês precisam desacelerar, começar a se empenhar e ver dia a dia, mês a mês, como está o seu desempenho. Hoje o mercado, ele permite que simplesmente você possa estudar no simulador sem colocar um centavo do seu dinheiro, de fato. Estude bem, saiba o que está fazendo, migre para conta real, operando pequeno, e aí sim vamos subindo gradativamente. Eu tô pautando nesse vídeo aqui porque o mercado está para todos, mas nem todos estão para o mercado financeiro. E isso vai depender somente de você. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu não quero ser um agente que mudará a sua vida. Quem mudará a vida de vocês são vocês mesmo. Eu serei uma espécie de catalisador, alguém que tem mais experiência no mercado, que tem mais vivência, que apanhou e que vai mostrar esses passos para vocês justamente não cometerem os mesmos erros. Como catalisador, eu quero mostrar para vocês direcionar um caminho mais assertivo, mas o esforço, a dedicação terá que vir de vocês mesmo. Não tem para onde fugir. Esse é um mercado que enche os olhos de muita gente, porque muita gente acha que é algo fácil, mas não é. Algo simples, que o dinheiro virá fácil, mas não é. Então o que eu quero deixar claro aqui é que vocês terão que se dedicar, vocês. E com base nisso, eu estruturei 3 grandes pontos que eu considero plausível para alguém conseguir ganhar dinheiro de fato nesse mercado. O primeiro é ter um operacional muito bem definido. Com um operacional bem definido, eu quero dizer algo que ganha mais do que perde, que acerta mais do que erra. E é nesse primeiro passo que eu irei ajudar muito vocês, pois eu justamente pegarei toda a minha bagagem estatística e mostrarei para vocês como funciona de fato. O segundo é tão importante quanto o gerenciamento de risco. Saber a hora de entrar, saber a hora de sair, saber o seu alvo, o seu stop, o alvo definido do dia e o stop definido do dia. Quando eu vou parar? Quando eu vou continuar? Se eu devo entrar em determinada operação? Se eu não devo? Isso tudo contempla o gerenciamento de risco. A partir daqui, nesse passo, vai depender mais de vocês do que de mim, porque é você, operador, que tem a tomada de decisão em suas mãos. Mas, obviamente, eu vou ajudar vocês com as minhas vivências, as minhas experiências, para conseguir, de fato, fazer vocês galgarem mais esse degrau que é tão importante quanto ter um operacional bem definido. Por fim, e não menos importante, o passo mais difícil de todos é onde o pessoal real tropeça e fica preso num loop de ganha-perde, ganha-perde, ganha-perde. O terceiro passo é ter um mental bem estruturado. Esse passo é o que mais vai depender de você. Não vai ter para onde fugir. Vai ser tentativa e erro, esforço, dedicação e ir melhorando nos erros que forem surgindo, nas adversidades que forem surgindo ao decorrer que você vai acompanhando o mercado. Isso virá com tempo de tela, com esforço e dedicação e, claro, com troca de experiências aqui mesmo na nossa comunidade. Esse é o passo que o pessoal mais tem problema. Eles não conseguem manter uma constância, manter o gerenciamento de risco. Isso tudo está contido no estrutural do mental. Eu acho e considero que o mental ele pode ser trabalhado. Se pegar o meu eu de 3, 4 anos atrás, eu tenho um mental completamente diferente em questões de tomar stop e não tomar, por exemplo, ou conseguir parar numa operação bem sucedida porque bateu no meu alvo em relação ao que eu faço hoje em dia. Então, esse mental meu foi trabalhado em cada erro que eu cometia e até hoje eu trabalho ele para de fato conseguir operar bem e ao mesmo tempo operar grande, que é a forma que eu opero hoje. Então, esse terceiro passo é o mais importante e é o que mais a gente vai precisar ter cautela. Então, eu quero que aqui vocês possam interagir de fato comigo. Eu deixo os meus canais de comunicação aberto lá no WhatsApp, no Instagram, para vocês de fato conseguirem interagir comigo e trocar experiências, figurinhas, de eu falar quais foram os meus problemas, porque muitas vezes o que vocês vão passar é algo que eu já passei no passado. E aí pode ser legal ter justamente uma comunidade engajada para cada um poder trocar figurinha com o outro e formar aí uma comunidade que consiga te ajudar no seu mental. Esse é um passo que não tem para onde fugir, você terá que galgar sozinho, mas obviamente eu estarei do seu lado, até mesmo servindo como um ombro amigo para as consequências que virão. De novo, estamos falando de um mercado de alto risco, um mercado onde 97, 99% das pessoas perdem. Você, aceitando que está querendo entrar nesse mercado, precisa estar ciente dos riscos e ir com cautela, certo? Então, é isso. Quero que vocês prestem bastante atenção em tudo que eu falei nesse vídeo até então. É um caminho trabalhoso, é um caminho árduo, mas colocando na ponta do lápis, eu acho que vale muito a pena o esforço e a dedicação. E eu quero que vocês possam contar comigo para o que der e vier aqui nesse canal.
Então vamos lá, senhoras e senhores, vamos começar finalmente o módulo 1, a definição das linhas de amplitude de fato. O que são as linhas de amplitude? Do conceito simples, colocando ali no dicionário do investidor Tubiaré, as linhas de amplitude nada mais são que um intervalo bem definido de variação de preço por um intervalo de tempo. Mas calma lá, vamos exemplificar melhor isso. Se você hoje abrir o seu Profit e colocar o seu cursor em cima de qualquer candle, você vai ver lá uma das linhas escrita amplitude. Isso nada mais é o que? A movimentação que o preço variou do candle, da máxima do candle até a sua mínima. Como um candle é definido por um intervalo de tempo, nós temos exatamente a definição que eu falei anteriormente. Uma variação de preço máxima e mínima por um intervalo de tempo. Essa é a definição de amplitude. É algo extremamente simples. E o que torna esse operacional complexo de fato é justamente a carga de análise estatística que utilizo. E aí agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tendo a amplitude de um determinado movimento ou de um determinado candle, o que eu resolvi fazer foi: o que acontece se eu sei um determinado movimento, sei lá, dos últimos um ano, de como o mercado ocorreu no horário das 9 às 9h30. Quanto que o mercado movimentou das 9 às 9h30 ontem e anteontem, e na semana passada, e no mês passado, e no último um ano. Repara que o raciocínio começa a funcionar de maneira diferente. Se você hoje analisar, beleza, o mercado se locomoveu das 9 às 9h30, por exemplo, 600 pontos hoje. Ontem se moveu 597. No dia anterior, 530. Se eu pego esses 3 últimos dias e faço uma média, eu tenho o quê? Uma média de movimentação da amplitude dos últimos 3 dias. Eu peguei esse mesmo raciocínio e simplesmente ampliei para algo maior. Não um ano, não 3 anos, mas os últimos 10 anos. De 2014 para cá. Nós estamos falando de mais de 2.650 dias úteis de pregão. Apegando esse mesmo raciocínio, analisando num intervalo de tempo, por exemplo, das 9 às 9h30, quanto que o mercado se locomoveu nesse intervalo, e fui pegando um a um e fazendo uma média, certo? Mas aí que começa a complexidade da coisa, porque a definição de amplitude é simples, o que torna complexo é justamente a análise estatística na estrutura específica que você está querendo. Então você pode fazer, por exemplo, com essa definição, as linhas de amplitude das 9 às 9h30, 9h30 às 10, 10h30, 10h30 às 11, 11h30, 11h30 meio-dia, na parte da manhã, na parte da tarde, o dia inteiro, na semana, no mês, no ano, em dias que ocorre um ajuste, em dias que não ocorre um ajuste. Deu para ver que é muita coisa. Então, temos uma definição muito simples. O quanto o preço varia num intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo que é o que torna complexo, porque nós podemos fazer isso nos últimos meia hora, em cada horário específico de como funciona o dia, na parte da manhã, na parte da tarde, e assim vai, como falei anteriormente. Então, como eu consigo, a partir das definições desse vídeo, sentar a bunda na cadeira e estudar? Simples, abre a plataforma e vê lá. O mercado se locomoveu das 9 ao meio-dia, determinada quantidade de pontos. Pega isso daí, coloca no Excel, vai no dia anterior, faz a mesma coisa, vai no outro dia, faz a mesma coisa, e aí dia a dia você vai perceber que você vai estar montando uma movimentação do preço por intervalo de dias. Por exemplo, quanto maior a sua média, mais estável ela se tornará. Fez a média dos últimos 30 dias, você tem como o mercado se comportou nos últimos 30 dias. Fez de um ano, tem como o mercado se comportou no último um ano. Então, a partir de agora, eu quero que vocês realmente se dediquem, sentem a bunda na cadeira e fale assim: como o mercado se comportou no meu operacional ou no que eu estou te passando nos últimos um ano. Simples, sente a bunda na cadeira, pegue a estatística, o tanto que ele se movimentou, anote no Excel, vá para o dia anterior, repita o mesmo processo e assim por diante. Obviamente, se você for pegar nos últimos 2.600 dias, a gente está falando de uma base de dados muito grande, muito ampla. Como eu fiz isso? E agora vai começar a ficar um pouco mais complexo. Bem, o que eu fiz foi utilizar de programação para automatizar essa coleta de dados. Então, através de uma base de dados candle a candle de 1 minuto, eu estipulei por programação justamente como o mercado se comportaria nos parâmetros que eu defini, beleza? Eu estarei falando sobre isso em módulos bem mais para frente. O que eu quero agora é mostrar para vocês como eu parti dessas estatísticas para mostrar o rigor matemático por trás.
Certo, já sabemos definir o que é a amplitude e como você aí mesmo na sua casa conseguiria coletar. Mas por que de fato elas dão certo? E aí entra alguns fatores que eu fui ajustando ao decorrer das minhas análises. O primeiro delas é que, tendo um intervalo muito grande de anos analisados, quase 10 anos, eu percebi que eu precisava valorizar os anos mais recentes do que os anos mais antigos, porque cada ano uma movimentação política ou interação, alguma crise que aconteceu, próprio crise do coronavírus, afeta o mercado de formas diferentes. Então eu preciso valorizar o quê? Os anos mais recentes do que os anos mais antigos, quando tem uma distribuição muito grande. E para isso nós podemos utilizar, por exemplo, ao invés de uma média simples, de simplesmente pegar os últimos 2.600 dias, somar tudo e dividir, eu resolvi fazer por uma média ponderada. E aí tem diferentes ferramentas de fazer essa média ponderada. A que eu mais gosto é justamente a que muitas plataformas de negociação utilizam, que é uma média exponencial, que valoriza exponencialmente o tempo mais recente do que o mais antigo. E dessa forma, chega justamente nas minhas linhas de amplitude. As linhas de amplitude nada mais são do que o resultado das médias dos últimos 10 anos em diferentes situações. Situações que eu falei anteriormente, a cada meia hora, a cada uma hora, na parte da manhã, em dias que ocorre o ajuste e assim por diante. Fica tranquilo, eu sei que eu tô metralhando vocês com um conjunto de informações muito grande, mas nos próximos vídeos eu irei detalhar vídeo a vídeo, tópico por tópico, como funciona cada uma delas. Beleza, mas como eu vejo que isso está dando certo? Por que as linhas não dão certo, apesar delas serem linhas médias? Eu não poderia simplesmente utilizar uma média ponderada ou uma média exponencial de não sei quantos períodos? Qual que é a diferença do que eu tenho feito para o que, por exemplo, tem estruturado em médias móveis no mercado? E aí que entra o pulo do gato, pessoal. Se você, por exemplo, tem uma média de como o mercado se comportou nos últimos 2.600 dias, o dia inteiro, a partir que o preço passa daquele valor, e o que ele está dizendo para mim? Que estatisticamente falando, opa, eu já estou me deslocando mais do que o normal, mais do que o esperado em dias de pregão. Se eu tenho, por exemplo, essa mesma definição, só que na parte da manhã, por exemplo, em 40 minutos, em 30 minutos, das 9 às 9h30, o mercado se deslocou o esperado do meio-dia inteiro e já tem um indicativo de que o preço pode justamente retornar. E aí você começa a fazer uma malha estatística de diversos pontos que vão caracterizar quando o quê? O preço está chegando num patamar de queda ou no patamar de subida, dependendo da movimentação. E as linhas estatísticas, para mim, nada mais é que isso. É uma malha que indica para mim quando o mercado já está esgotado em determinada situação, em determinado movimento por aquele intervalo de tempo. Então vamos supor que a amplitude da manhã dos últimos 100 dias foi em torno dos 1.100 pontos no mini índice. Se o mercado se desloca mais do que isso, ele já está indicando o que para mim? Está indicando que o mercado já está esticado perante aquele intervalo de tempo. Agora, olha como isso se torna mágico. Vamos supor que o mercado se desloque tudo isso em 40 minutos, só que o esperado era se ele deslocar isso na parte da manhã, ou seja, das 9 ao meio-dia. A gente já sabe então que o mercado está esticado naquele intervalo de tempo. As linhas de amplitude nada mais é que isso, malhas estatísticas com médias estatísticas de movimentação para mostrar se o mercado está saturado, se ele se esticou, movimentou mais do que o esperado em um determinado período de tempo. Período de tempo esse que eu mesmo defini. Como eu opero das 9 ao meio-dia, eu peguei microestados, ou seja, das 9 às 9h30, 9h30 às 10, 10 às 10h30, 10h30 às 11, 11 às 11h30, em dias de notícia, em dias que não ocorre notícia, em dias que ocorre o ajuste e assim por diante. Você vê que é um conjunto muito grande de possibilidades. E como o mercado ele se comporta a cada dia de um jeito, essas possibilidades vão se alterando dependendo da situação. Essas são as definições das linhas de amplitude. Elas partem de um conceito muito simples. O que é amplitude? Amplitude, variação do preço em um determinado período de tempo. A partir daí, o que a gente faz? Mapeia diferentes situações para utilizar essa mesma definição. Tendo essa mesma definição, tenho diferentes situações, aproveito dessas situações para o quê? Me posicionar no mercado quando as mesmas ocorrerem. É isso que são as linhas de amplitude. É essa que é a minha visão do mercado. Eu não fico achando que o mercado vai subir ou descer. Achismo não ganha dinheiro. O
que eu utilizo é de probabilidade estatística, algo que seja mais provável de acontecer do que não acontecer em determinada situação que o mercado se apresenta. É assim que eu opero, é assim que eu ganho dinheiro, com probabilidade estatística e não com achismo, não com fé, achar que o mercado vai subir, achar que o mercado vai descer. Eu não acho nada, eu só utilizo das estruturas estatísticas do que o mercado se comportou dos últimos 10 anos para justamente operar nesse mercado. Bom, eu claramente falei demais, então eu quero que você veja e reveja esse vídeo e, claro, pegue as definições de amplitude e comece a utilizar a seu bel prazer. Como assim? Quero operar de tarde, por exemplo, do meio-dia às 6. Então começa a mapear como o mercado se comportou nessas 6 horas. Anota lá no Excel, vai fazendo isso nos dias anteriores e a partir daí tem uma média. Fica tranquilo que a gente terá vídeo de calculando média móvel, média exponencial e outros parâmetros de médias ponderadas que eu utilizei já no passado. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que, a partir da definição desse vídeo, você consegue coletar essa movimentação num determinado período de tempo a seu bel prazer. Anote, separe de pouco a pouco e vá conferindo comigo se faz sentido como o mercado tem se movimentado. E nos próximos vídeos, nós abordaremos cada um desses tópicos específicos. Eu vou mostrar como se utiliza as linhas de amplitude na parte da manhã, na parte da tarde e as estatísticas envolvidas nessas linhas, porque elas ocorrem em determinados períodos, em determinados intervalos, e tudo isso eu tenho catalogado estatisticamente falando. Então, esse vídeo ficou complexo, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o dinheiro não vem fácil. Foi uma estrutura de esforço muito grande para eu ter hoje essa base estatística de mais de 1 milhão de candles analisados em diferentes aspectos. E eu quero mostrar aqui para vocês que sim, é possível ganhar dinheiro com esse mercado, mas vocês terão que se esforçar e eu espero poder ajudar vocês mostrando todo o meu raciocínio por trás. Beleza, pessoal? Agora falando sério com vocês, eu quero que a partir desse vídeo vocês comecem a interagir mais comigo. Como assim? Toda vez que eu postar lá os resultados ou as interações nos stories, nos reels, nos vídeos aqui do canal, comente, pergunte, não existe dúvida boba. É justamente essa interação que fará vocês evoluírem no mercado. Aproveitem que eu sou uma pessoa que tem mais experiência que vocês nesse mercado, já apanhei pra caramba nele, tem quase 5 anos nesse mercado. Aproveitem e tirem as suas dúvidas, a mais simples que seja, e ao decorrer que a gente for evoluindo aqui nos vídeos do canal, principalmente nesse módulo de linha de amplitude, vão tirando suas dúvidas, vão entendendo como é que funciona as linhas que eu fico postando lá no Instagram e perguntem, engajem, mostrem para as outras pessoas. Esse é um projeto que eu não ganho nenhum centavo com ele. Então, o que eu quero é justamente chamar mais pessoas que realmente queiram estudar. Se a pessoa não tá fiel aos estudos, a querer evoluir, aí simplesmente não é para você esse vídeo, beleza? Agradeço muito ao apoio que o pessoal tem feito até então. Eu já tenho uma comunidade bem legal, pessoas que têm perguntado mais e mais a cada coisa que eu posto aqui no canal, e eu espero você nos próximos vídeos, justamente aprendendo mais e mais sobre os operacionais. Beleza, pessoal? Não esqueça aqui de curtir, deixar o comentário. Eu espero nos próximos começar a fazer lives já sobre os conteúdos, reforçando algumas coisas, mostrando para vocês como funciona, como eu fiz as minhas operações na semana, mas isso vou deixar um pouco mais para frente. Vou esperar ter mais um pouco de vídeos mais palpáveis para vocês sobre as linhas de amplitude em específico. Beleza, pessoal? Muito obrigado, agradeço até então e vejo você no próximo vídeo.